Olha, é impressionante a velocidade da evolução dessas Aham. tecnologias. Sim. E eu digo tecnologias mesmo porque muitas vezes a inteligência artificial é vista como um modelo, um software, Sim, né? exatamente, Só é. que para ela chegar na vida das pessoas, muitas Aham, vezes ela já está sendo usada muito antes disso e às vezes aham. nem está se percebendo, né? É. Então, assim, o ChatGPT de fato foi um caso atípico Aham. porque ele tomou proporções nunca antes imaginadas É pelo ser verdade. humano, assim. Então, ele em Ela um mês ele chegou a mais de 4 milhões de usuários ativos, né? Meu Deus. Netflix, nada, É. nenhum outro produto Tinha antes alcançado uma marca visto dessa, tinha né. alcançado. É. Então, de fato, foi algo revolucionário, ao Aham. ponto, assim, de eu chegar em casa, minha mãe já é uma senhora, já discutia o uso de ChatGPT. Eu falei, olha só, né? Então, Aham. a inteligência artificial, de lá para cá, então, depois dessa saída, teve um marco, eu acho muito importante, não Hum. muito dos modelos. Esse toda semana sai, de fato, Sim, um outro revolucionário. sim. Agora a gente É. vive essa era. Mas eu acho que esse marco foi muito significante no sentido de democratizar a tecnologia. Sim. Antes, pessoas que treinavam modelos de inteligência artificiais eram profissionais, Ficava estudantes, restrito, né. que já Ah, entendiam e é, estudavam por é, anos. Hoje, qualquer pessoa pode abrir e, dialogando com a é. inteligência artificial, chegar numa solução. Aham, Então, ela não só democratizou o conhecimento, mas como a tecnologia em si. O aham. uso dela foi possível para quase que qualquer pessoa. É. De certa forma, isso assustou vocês que já eram da área, já trabalhavam com inteligência artificial? Deu uma assustada em vocês? Olha, assim, não, a gente já de fato, antes mesmo do ChatGPT aparecer, Hã. a gente já tinha gerado soluções similares, Certo. inclusive, para em alguns projetos lá no CEIA, de gerar algum tipo de documentação. Então, Aham. o gerar que a gente fala já vem das IAs generativas. Certo. Então, Mas eu falo no sentido, assim, de ter essa publicidade que teve, não, né, com toda certeza né. alcançou uma dimensão que É, ninguém no mundo esperava. De exatamente. fato, deixou de ser apenas um modelo, como está na casa de todo Ah, mundo. Então, aham. isso realmente foi assustador, mas eu acho que num bom sentido Sim. para a maioria de nós. E existem as preocupações, né, com a inteligência artificial, o uso que são realizados dela, não existe? Uhum. Quais são as principais preocupações que o senhor vem identificando, vamos dizer assim? Ah, sim. Não, eu acho que o mundo inteiro, né? Desde É. janeiro de 2023 começou-se a ter um movimento global pela normatização, né? Para a gente tentar padronizar e regulamentar a Aham. inteligência artificial. Começou lá na China, em janeiro de Isso. 2023, foi ali para a Europa em meados de maio. Então, enfim, e até foi um bom time da nossa Aham. conversa, porque, né, recentemente foi lançado ali o nosso plano nacional, plano brasileiro de inteligência artificial também, Aham. que todo mundo está de fato preocupado, porque isso tange a muitos riscos, vamos dizer assim como toda tecnologia, né? De se gerar notícias falsas, de Aham. gerar conteúdos em prol de favoritar minorias, Uhum. ou, enfim, favoritar pessoas, corporações. Então, é uma reação natural para qualquer tecnologia nova, né? O Sim, medo, ele é. sempre vem do Sim, desconhecido. é. Mas cabe a nós, enfim, cabe Talvez à no ciência. início pode ter uma exclusão, né, depois ela passa a ser mais, conhecida por todos, né. O Exato, exato. acesso dos outros também pode ser mais. Eu acredito nisso, é isso mesmo, né? Não, exatamente. É. Mas se você vê, desde lá das IAs, as primeiras estava sendo usado, por exemplo, para reconhecimento facial, Aham. né? A gente tinha viés racial. Olha. Então, por exemplo, um sistema de segurança acusava mais negros que brancos. Então, ele reconhecia mais um que o outro. Então, isso, muitas vezes, havia o desconhecimento do usuário. Por isso que, assim, Certo. ainda bem que a ciência evolui e hoje a Aham, gente já tem sistemas inclusivos. Inclusive, aham. o principal sistema Pois é, mas que esse fez isso é reconhecimento, nosso. ele foi dessa forma porque ele foi treinado assim, Perfeito. não é? Não teve dado Isso suficiente. reverberou o comportamento nosso humano, Exato. não foi isso? Exato. Toda a inteligência artificial ela é Aham. treinada com dado. Com dado. Exemplo. É, Igual a gente aprende com exemplos, nosso é. pai, nossa mãe, a gente Aham. aprende a andar, por quê? Então olhando, tá todo mundo em pé andando, e só a Isso. gente agachando. Aham. Então a gente gradualmente vai tomando uns tombos e anda. Inteligência Certo. artificial tem um monte de exemplo. É. E se der exemplos com viés, a IA também vai ter viés. Aham. Então, assim, a nossa preocupação maior é gerar isso com conceitos éticos, jurídicos, tudo como manda a normativa, para que de fato não degrina nenhum das
regulamentações que já existe hoje, que a gente Aham. já vive no direito É. e nessas outras frentes. O senhor puxou um gancho aí para regulamentação da inteligência artificial no Brasil. No Congresso está tramitando essa regulamentação, acho que o senhor Uhum. está acompanhando, né? Acho que é 2381. É, Então, acho que tem umas 3 ou 4 PL tá já. indo bem? É no caminho que a gente precisa mesmo, essa regulamentação? Assim, na minha opinião, é muito difícil regulamentar, não é não? Muito. É de fato muito difícil, porque é sempre aquele trade-off, É, permeia sempre aham, aquela troca do aham, limitar demais, mas também, assim, limitar muito ao ponto de regular demais a inovação, e a gente não inova, e os exatamente, negócios não andam, aham, como também deixar solto demais e de fato acontecer aham, crime cibernético, abrir brechas para que de fato haja, né, esse descontrole. Então, sim, a gente está em passos uhum, acompanhando ali globalmente, porque só ter a lei, só ter a canetada, não necessariamente a gente implanta de maneira racional. A gente de fato precisa de uma estratégia, igual sim, está sendo aham, feita a estratégia brasileira de inteligência artificial, está tendo plano nacional, plano brasileiro de inteligência artificial, aham, que esse, por exemplo, acho que está investindo aí 23, mais que 23 bilhões para diversas ações, são 5 pilares, né? Infraestrutura, vamos ver se eu me recordo ali, né? Inovação no governo, inovação aham, nas empresas, capacitação das aham, pessoas, e uma última, inclusive, é apoiar a regulamentação, a parte jurídica. Então, aham, assim, só para infra são 5 bilhões, então, assim, tem muito investimento sendo feito, aham, não só capital, como não só financeiro, mas em pessoas. Nós mesmos, eu já participei de algumas reuniões para aham, fazer e traçar essa estratégia lá no sim, Ministério. Então, sim, está sendo feito e andando, né? A gente espera que a passos largos e de maneira bem feita. Tem um aham, exemplinho, né, que eu falo que, não sei se você viram também, teve uma notícia recente de que nós limitamos, né, cerceamos o uso de qualquer dados brasileiros, pensando na soberania nacional, para modelos da Meta. vi, aham, Então, é uma ação racional? Com certeza, a gente vai uhum, delimitar todas as informações, a gente vai assegurar tudo isso. Ok, mas em plano de negócios, o que pode acontecer, né? E que a aham, gente já está vendo alguns movimentos nesse sentido, é que a Meta pode virar e falar assim: ah, então agora vocês não usam o nosso modelo também. No sim, país de vocês não serão incluídos. E se a gente exatamente, pensar nisso, é uma licença de 300 milhões. aham, Então imagine novos negócios que estão virando e estão sendo gerados e que os fomentos para toda a inovação que a gente já estava construindo, sim, soluções que chegam na sociedade serão aham, cerceadas, vão aham, sentir com isso. Não estou nem dando lado para quem é certo ou errado, só estou sim, apontando que de fato é uma temática complexa a aham. ser discutida e que temos que discutir, e tudo isso está andando sim, né, na nossa estratégia aqui nacional. Sem dar lado do que é certo ou errado, mas o senhor tem as preocupações. O que o senhor acha que não pode ser assim nessa regulamentação e o que está indo bem na regulamentação? Olha, eu acho que ações como essa tinham que ser melhor direcionadas. Eu Aham. acho que a gente tem que preocupar bastante com as ações de inovação que já está acontecendo no país, que já Ah, tá. depende de certas frentes. Às vezes a lei venha e comece a cercear essas ações que já estão em andamento, Isso, porque né. assim, ela é um espectro, ela não é tão binária, tem ou Aham. não tem que fazer. Exatamente. A gente tem que, de fato, conversar com essas frentes. Tem um outro exemplo que o pessoal, principalmente os americanos, né, discutem bastante, você tem uma aproximação de entrar com as empresas, o mundo corporativo, para Aham. discutir essas normativas. Mas aí tem uma frase de um cara meio famoso que ele brinca, mas se você colocar demais político e empresário junto, pode começar a enviesar para o lado de certas Sim. companhias. Estados Aham. Unidos, então, que são as É. principais, Meta, Google, né? Você coloca demais, o cara pode começar a gerar lobby ali no Congresso e tudo É. mais. Aqui no Brasil, eu não vejo tanto esse lado. Eu acho que isso é muito bom. A gente tem um ministério que está de fato escutando as empresas, isso porque eu particularmente já participei. Aham. Tá vendo a Sociedade Brasileira de Computação, tá vindo a academia, tá vindo os ICTs de pesquisa e Olha, então desenvolvimento, tá sendo positivo então, eu né. acho que sim. Eu É. acho que a gente está num caminho bem direcionado. Aham. A gente vai aprender com isso, como tudo, né? É. Como todos os outros processos, isso é gradual. Então, de novo, eu só fico preocupado com algumas ações mais diretas, mais Sim, radicais, como algumas frentes contratuais com essas outras empresas. sim. Nessa regulamentação, eu acredito que esteja também as questões éticas, né, porque muitas situações utilizando a inteligência artificial infringe as questões éticas, né. O senhor tem acompanhado isso também? Está indo bem a ética lá? Sim, sim. Tá É uma preocupação. A gente vê. Acho que é muito claro pra gente algumas partes de gênero, partes raciais. A gente vê aham, muito. Isso já é uma preocupação, mas tem N outras frentes, por exemplo.
com recursos ou distribuições ou treinamentos que tem que incluir escolas públicas, ou seja, políticas públicas, Sim. né, elas são muito heterogêneas. Em falar em Brasil, Aham. nunca é só uma coisa. Não, A gente vive não. pandemia, mas É, a pandemia aconteceu, o que aconteceu? Mas tinha dengue, é. tinha, enfim, se a gente for falar só em catástrofes na saúde e Aham, o quanto a inteligência artificial poderia e ajudou bastante nessas vias, aham. né? É, a gente viu quão heterogêneo o Brasil é Uhum. em raças, em regionalismo. Então, 5, 6 países aqui dentro, né, É. que gira bem diferente da realidade europeia, que gira bem diferente da Uhum. realidade da americana. Aham. Então, em níveis éticos, a gente está tropicalizado. Essa é a Sim, questão. Não estamos importando uma solução entendi. europeia, não estamos Aham. importando nada em nenhuma regulação. Então, Uhum. assim, a nível éticos, né, e jurídicos, isso está andando. Claro que a tecnologia avança muito mais rápido, né? A É. gente tem que andar com esses dois lados mais rápido, Aham. mas sim, tá sendo visto nesses níveis. Ou a preocupação existe. Isso é um Aham. tema sempre recorrente por É. lá também. A sociedade em geral tem uma preocupação com a segurança. Acessar os aplicativos de banco pelo celular, né, fazer uma transferência, clicar no link, né, pelo WhatsApp, pelo Uhum. outros aplicativos de mensagem ou mesmo pelo e-mail. Como que a inteligência artificial e seus estudos podem contribuir nesse sentido? Eu digo isso porque talvez nós precisamos, fazer uma explicação, um entendimento com a sociedade, né, porque às vezes isso é maléfico para a sociedade, porque não conhece. Eu Perfeito. tenho percebido isso também, não é? É isso aí. Não, e é uma observação muito boa, porque, em geral, a tecnologia possibilita gerar muitas aplicações legais. É, Enfim, a gente vê hoje uma hype assim, de diversos aplicativos, por exemplo, para fazer um avatar digital, né? é, Então, hoje você grava alguns minutos de vídeo ou de voz, você consegue aham, clonar sua voz, e aí você, com o texto, gera uhum, qualquer texto que você quiser. A partir dali, você tem uma cópia digital sua. isso, Então, ao mesmo tempo, quem domina essa tecnologia dominaria a sua imagem. Então, assim, eu poderia colocar. Hoje eu tenho um avatar digital meu que eu aham, posso colocar as minhas aulas, por exemplo, comigo aham, falando, gesticulando, sim, em qualquer idioma, aham, disponibilizar isso de qualquer maneira. Então, aham, poder traduzir isso hoje. O celular de hoje a gente já pode aham, conversar em qualquer idioma. Então, de novo, tem aplicações sensacionais. Só que é o que você falou, ao mesmo tempo, quem domina, quem detém, né? Qual é o direito, por exemplo, do copyright ou do direito autoral dessa sua imagem, dessa sua voz, desse conteúdo que você aham, gera. Então, deter essas informações, né? A gente precisa de fato ter de novo a gente cai na regulação, tanto na regulamentação, né, aham, de toda essa parte, de tentar acompanhar isso juridicamente, de aham, alguém deter tudo isso. Então, toda essa preocupação começou lá atrás, principalmente com essas frentes. Mas hoje, a gente já tem um nível de imersão muito grande. Aí a aham, generativa já consegue gerar esse podcast. Se eu aham, tenho as nossas vozes, sim, eu já tenho um texto programado, sim, eu gero um diálogo entre a gente, aham, subo online. Isso é muito legal para certas coisas aham, e pode ser perigoso para outras, né? uhum, Então, o ideal é a gente também nos munirmos de tecnologia para detectar, aham, para a gente não só garantir que essas coisas chegam com segurança, mas caso alguém gere de maneira maliciosa, a gente também detecte. Então, é, hoje a gente tem diversas pesquisas e projetos que andam nos dois lados. sim. De fazer uma IA generativa que seja o mais perfeita possível e a melhor também, que consiga detectar essas IAs geradas, esses dados Tem que sintéticos, vamos dizer assim. caminharem juntas, né? Isso. O senhor acredita que a área jurídica também vem se preparando para atuar nessas situações? Olha, tem bastante movimento nisso, porque, inclusive dos dois lados, né? Do Aham, uso da inteligência artificial para automatizar os processos jurídicos, a isso. gente tem empresas goianas, inclusive, que são pioneiras em algumas frentes, para que a inteligência artificial possa gerar uma peça de defesa Uhum, automaticamente e particularizada para aquele determinado cliente. aham. Então, hoje ela já consegue fazer isso. A gente já tem casos, inclusive, de advogados virtuais defendendo o réu e ganhou o processo ainda É mesmo? com essa interação, com essa frente, utilizando esse tipo de tecnologia. Mas Então, isso foi legal, isso? foi É legal, mesmo? foi feito, inclusive, recorrendo uma multa, acho que foi nos Estados Unidos e tudo mais, e a defesa toda lavrada e só lida por uma pessoa, porque ainda não se tinha um avatar ou uma voz dali da IA,
mas foi lida por uma defesa construída por inteligência artificial. E deu causa-ganha para aquele cara. Porque se você for num viés, aí de novo, né, no Aham. sistema jurídico americano, você pode se defender, você pode não precisar do advogado, e Certo. você mesmo fala, não, eu vou me representar aqui então, e vou apresentar minhas provas. E o cara Aham. lavrou ali todo nessa frente. Então, um vem do uso, Aham. o outro vem de fato da preocupação do tornar tudo isso juridicamente adequado. Aham. Então, crimes virtuais, eles sempre vêm com uma complexidade maior do que a que existe. Mas a Sim. gente, de novo, a gente não vive numa terra sem lei na internet. Sim. Se eu vou lá, te xingo, faço um monte de atribuições erradas, isso é coletado e eu posso ir na justiça comum e Aham. responder juridicamente para aquilo. Então, na parte da IA é que começa a entrar num nicho, porque até nisso a gente já está bem resguardado. Se for feito um deepfake, já tem uma normativa que te gerando o uso, inclusive, de inteligência artificial, Aham. gerei um vídeo falso, foi provado, periciado pelas competências ali, Aham. isso vai ser respondido como um crime normalmente. Mas ainda existem outros campos, por exemplo, de crimes cibernéticos, que o cara treina uma inteligência artificial Sim. para gerar um chatbot que vamos conversar sobre tecnologia. E o Aham. cara vai lá, faz lindo, né? E aí você vai lá, até no WhatsApp, né? Eu vou conversar no WhatsApp Aham. para tirar dúvidas. E o cara põe isso lá dentro da empresa dele. Só que dentro dessa inteligência também tem código malicioso, que quando eu faço umas perguntas, um prompt ali, uma inserir Uhum. aquilo direito, ela gera códigos e implanta Ah. códigos maliciosos dentro da empresa. Ou seja, tem camadas da IA, entende? Que ainda é factível gerar trechos maliciosos dentro de uma inteligência artificial treinada. Pois é, mas ela atuaria por ela mesma e geraria esses códigos maliciosos? Exatamente. Exatamente. Então, assim, a gente tem um outro plano. Isso aí já é preocupante, né? Exatamente. É. Mas é aí que tá. É. A beleza de entender o processo É. é também gerar uma contra-inteligência para isso. É. Por isso que eu falo, volto na sua pergunta anterior do tipo, olha, e esses softwares que a gente está usando, né? Aham. E tudo que a gente está só aceitando ali, usando. Então, assim, eu tenho uma frase que eu gosto de repetir muito, que quando o produto ou quando o aplicativo está usando é de graça, o produto é você. Sim. Então, a priori, o uso tem que ser também coordenado para fontes seguras, a Sim. gente tem que É. usar e tem que ter esses cuidados. Então, tem toda uma evolução jurídica para chegar nesse nível, né? Nessa granulometria fina de soluções aí. Professor, mas com muita sinceridade, há certo momento que eu não enxergo essa segurança. Uhum. Mesmo assim, eu sou professor, você sabe disso, eu leio, eu estudo. Imagina, né? Eu, Sim. hipoteticamente, eu teria que ter essa segurança em acessar um aplicativo. Às vezes, eu falo, será que isso é seguro ou não? Como é que a gente faz esse discernimento? O que o senhor orienta? Não, perfeito. Aí eu acho que. Não, e é de fato complexo. Não é Não complexo adianta. isso? Esse caso que eu exemplifiquei é o que há na linha de frente, né, nos estudos de segurança da informação, Aham. utilizando agora nesse novo nicho, ou seja, a gente tinha um nível de segurança da informação. Com a IA, a gente tem que começar a nos assegurar, Nos assegurar. inclusive, disso. Então, a corrida ela é eterna. Não precisa, tira aí a inteligência artificial e pensa agora nos hackers ali, a parte de software mesmo, Aham. segurança da informação. É do mesmo jeito. Sim. Todo dia estão se atualizando na parte de como te dar um golpe Aham. e, ao mesmo tempo, todos os dias estão estudando novas maneiras de tentar te defender desses golpes. Sim. Então, hoje, a gente chega num nível de hardware e software muito avançado que acaba que o pessoal que está gerando soluções maliciosas tem que ir para lados complementares, que eles chamam de uma tal de engenharia social. Então ele tem que saber mais ou menos ali, ele te liga, É. ele manda pra mãe, oi mãe, Conhece a família. então ele vai por outras informações e tenta fazer o golpe por isso. Por quê? Nós já estamos a nível de software bem resguardados em alguma camada. Aham. Então a IA está evoluindo dessa mesma maneira. Eu acho que o principal nível que a gente tenta instruir é igual você está fazendo. Aham. Se instruir ao máximo possível, Aham. né? Em geral, a gente tem camadas de segurança hoje nos aplicativos que tá 24 horas ali tentando buscar e atualizar fraudes. Então você tem ali alguns checks de segurança. Sim. Então, mas tudo que é muito novo, de fato, a gente tem que correr atrás disso, seja juridicamente, seja na segurança, seja eticamente. Então tem todos esses pilares. Eu quero voltar naquela citação que o senhor fez sobre a defesa de uma multa, me parece, né? Sim. Que foi feito pela inteligência artificial. Eu queria saber mais sobre isso, eu fiquei curioso agora. Ele criou um avatar, né? Para
dá a sensação de um ser humano, eu acredito, né? Ele falando, mas por trás foi todo alimentado com as leis, com os Isso, pareceres, né? Com as isso aí. jurisprudências, né? Não sei se isso é por aí. Não, é por aí. É, Hoje, esse em si, nessa notícia que saiu e tudo, nem teve um avatar. Ou seja, não tinha é. nem voz e Ah, imagem. tá. Mas hoje a gente já tem. Hoje já tem uma persona, inclusive pode ser na área jurídica, mas vamos para a área, por exemplo, de saúde, Aham, né? Existe algumas aplicações muito instrutivas, muito unidirecional. Por exemplo, a é, gente vai precisar fazer endoscopia. sim, Endoscopia é um processo que você toma anestesia, né? Enfim, uma cânula, isso. né? É inserida para ver Aham, imagens do estômago. Você tem que estar em jejum. aham. Como que é o procedimento? Eu nunca fiz. Então, em geral, gasta-se um tempo instruindo esse paciente ou tirando dúvidas desse paciente. Ah, Hoje a tá. gente já tem agentes virtuais com imagem, que a Aham, pessoa vê, liga, faz uma conferência, que é uma pessoa igual a gente está conversando. E eu aham, posso fazer a pergunta que eu quiser para ela, porque eu tenho um modelo, como se fosse um chat GPT, aham. que estudou mais na área de saúde, Sim. né? E mais num processo, num procedimento, para instruir esse paciente quanto a isso. Munido disso, China já vai lançar o primeiro hospital de inteligência artificial do mundo. Já tá lá, Com até cirurgia? porque, então, a ideia é do assistencial. É, No assistencial, eu não preciso, assim, ter 1, 2, 3, eu posso ter 5.000 médicos. sim. Cada um muito especializado, Aham, muito focado num ponto e tratando pessoas. aham. Então, já tivemos, inclusive, a primeira cirurgia, ou telecirurgia, que foi feita entre a China e a Itália, né? De evasiva mesmo, Aham, feita virtualmente. Por quê? Isso é muito difícil de ser feito, até explicando um pouquinho o porquê da dificuldade. Quando o cara vai fazer uma cirurgia, cortar alguma coisa, ele precisa da resposta tátil dela. ah, tá. E dependendo de onde eu tô no mundo, tem um delay ali. Isso. A IA me ajuda a prever os microsegundos para frente. Aham, E eu consigo a volta, a ida ainda vai rápido, a volta nem aham. tanto. Mas enfim, a inteligência artificial possibilita isso. Então, já já a gente já vai ter mais ou menos isso. Estados Unidos, eu acabei de voltar de lá, Aham, precisei de uma receita e eles precisam passar por um médico antes. Tem uma cabininha, uma cabine que você entra no Walmart, por exemplo, mesmo, aham. senta lá e vai conversar com o médico, né? Dependendo do que for, já tem um assistente virtual. Olha só. Porque, por exemplo, suponha que eu já sou diabético, ou já é uma medicação que já está receitada. Aham. Tem X perguntas e X triagens que já pode ser feita nisso, né? Com a dosagem, tudo Aham. bonitinho, o cara já te imprime a receita, você já vai na farmácia.